é que ela vinda outro filho que tinha dona que tinha que não mora no mesmo território, então lá e falado como não nasce ali e não são, a nós, por exemplo, PPL não fica lá e esse que a minha carta fala da nação, aqui na papel de tribos, nação que está falando eles, quer dizer, que tempo e era uma confederação de confrarias, e era confrarias. Não tem grandes reinos na época, aqui era um exemplo extraordinário de reino muito hierarquizado, na África, sobretudo na zona de Guiné, e não é Landuma, parte de Império de Mali que sai com migra para Guiné, que é do Mandinga, então não tem nenhum Fulupe, que é justamente um povo muito refratário a que camiste português, camiste cultura portuguesa. Mas é chamado vassal, português é chamado vassal, que cria aqui questão de separação entre assimilados e povos autóctones. Breve. Então, me fala que nação, questão de nação, justamente, tem o primeiro ponto embrionário, quer dizer, não nasce de mesma coisa. Mas se vai de manga de exemplos de nações a para ver tudo ora na própria nação. O cana chega de olha, como é um olha sempre ponto incoerente. Tem gente que é que nasce na mesma coisa para formar uma nação. É que nasce na mesma, ele estuda balanto, ele estuda papel, ele estuda mandinga para poder formar uma nação. Então, primeiro ponto que não pode pôr de lado para falar como não, é só e que é suficiente para definir nação. Segundo ponto é que, e gente estuda na papel mesmo língua. Bom, nós tudo não estamos crioulo, mas tem gente na Guiné, às vezes que está para crioulo, é assim para crioulo. Crioulo começando a bina, aos que começando a invadir, tudo parte de Guiné. Então, não estou falando como bom. Também, não vou falar como, por exemplo, Bélgica, tem Flamand, e tem outro tribo também. Eu vou falar ali na França, Corsa, é no papel Corsa, é no papel francês, como deve ser, então, é castana nação francesa. Não, então, estou de exemplos rapidamente que descartou também a questão de nação baseada na língua. Um outro terceiro exemplo é questão cultural. Então, esse exemplo é muito importante. Não é como a cultura de um povo está desenvolvido para quê? Para civisão de mundo. Ora que egiptólogos não estudam uma cultura, está desenvolvendo estrutura arqueológica, tudo esse movimento, essa instituições e tudo e tal, acaba de tirar um princípio mais fino, que está falando princípio de inteligibilidade, quer dizer, de compreensão, de unificação daquele povo, para se ver que civisão de mundo. Outra, quer dizer, se cosmologia, maneira que está olhando o mundo, cosmos, mundo, logias, tudo isso que congrega que mundo. Então, e está falando assim o seguinte, está falando, essa visão de mundo que é mítica, Kemet, quer dizer, africana. E desde Egito até na Cairo, Cairo no Egito, até na bacia de Congo, buna bajubil, buna olha como, mas está manifestado de maneira diferente. Papel mandinga balanço está manifestado de maneira diferente, ritos que está utilizado, mas jubi cosmovisão profunda de que ritos e mesma coisa. Então, o que eu podia estar falando é entre si mesmos. Bom, breve. Então, é para mostrar uma nação, esses três elementos que eu descrevi assim, e que é suficiente para definir nação. Mas e tem uma coisa particular para a nação de Guiné e Cabo Verde. Isso aqui que acontece também nos Estados Unidos. Isso é um exemplo. Né? Exemplo dos Estados Unidos e que estão justamente de uma unidade para luta também. Luta contra o imperialismo inglês. Então, aquilo fazia com que e tem nascer, quer dizer, nasce junto. Está junto para ver que para ver um evento humano, quer dizer, evento político que permite com que unificar para poder libertar essa terra. Então, aquilo une eles. Nasce de uma mesma consciência histórica. Então, e tem três elementos que pode falar uma nação. Primeiro, consciência histórica. Segundo, consciência cultural. E terceiro, consciência política. Aquilo que está fazendo com que e tem nasce ou nascer. Mas ele é dinâmico, dependendo de eventos e países e regiões. Por exemplo, na Guiné-Bissau, não nasce de quê? Camilo quer contar. Luta de libertação nacional. Mas não tem outros exemplos, se não verifica direito. Na cultura nacional, podia unir, sim, senhor. Na cultura nacional, podia unir. Mas evento histórico, que nós tudo não precisa, muito recente na história, que não precisa de relembrar, quer dizer, voltar à fonte de evento histórico, de não nação, e que consciência histórica de não luta, que unindo que põe não cerca português, não cerca imperialismo. E que lá realmente que não fazendo com que não volta à fonte. Voltar à fonte é necessário para o renascimento de um povo.
Se um povo sem memória é um povo perdido. É um povo que não avança e não avança caindo, até caindo por eternidade. Para mim, diz que se passo atrás. Agora, quando apoia atrás para poder mandar um passo, não avança. Não até fica atrás. Não manda alguém vai com sua história só. E daí, a mim fala só com sua história. Fala com si e passa a consciência histórica. Que ela está permitindo com que o movimenta, o cria ações, movimentos para a realização de coisas concretas na terra. Então, é que é suficiente com isso. São alguns com histórias manga dela. É que é necessário com isso. É que só é bom, é que é suficiente. Mas é necessário com isso para poder passar conhecimento, a passagem a uma consciência. Então, é mostrando com que, no caso de Guiné e Cabo Verde, o panafricanismo revolucionário, que não consegue descrever essa natureza, esse princípio, está no fundamento de uma nação, que é luta. Uma vez que não tem políticos no poder, que não observa e não determina para a aspiração desse povo, para a realização de luta e de progresso e de coisas conquistadas na luta de libertação e luta que continua até hoje. Sabia? Figurez-vous, pensez-vous, pardon, je parle français, luta, quer dizer, o que não passa a hoje na Guiné e aquele caminho que fala bem. E fala enquanto nos Estados africanos, ou enquanto continua o imperialismo, nos Estados africanos independentes, tem que ser os Estados revolucionários. Enquanto o imperialismo continua. Então, é fórmula de unidade de povos africanos para a luta vitoriosa contra o imperialismo tem que ser do vigor. Tem que ser, está em vigor no fundamento de nosso Estado-nação. A bem assim que aquilo não é desmantelado rapidamente. Isso aqui que não acontece na Guiné. O povo está dispersado. Disperso para todo lado. Porque pode ferir povo, para povo sinto é que povo e população. Não tem que distinguir. População e agregados de indivíduos separados. Ou só a eleição está junto deles, para poder votar. Mas povo e tem essa história. E tem essa história. É ter na consciência ali que fascina no ser do guinendade. Ali que fascina no ser do mesmo povo. Então, povo, ele tem um princípio de inteligibilidade. E ora, com um político bem ferir a alma do povo, e está sentindo um homem, ele está num corpo só. Mas ora, com um político que consegue ferir ninguém, ora, com outro na papel, outro nada que tem a ver. Então, ele está falando com ele que está congregado, que é o mesmo corpo, que está sentindo mesmo duro. Então, ele que pode reivindicar para poder estirpar mal que não passa nessa terra. Se forças que congrega, ele como um único indivíduo. É como nós estamos falando nacionalidade. Nacionalidade e personalidade de uma nação. Personalidade de uma nação. Então, é quase uma pessoa. Esse é um guintes que define nação do ponto de vista substancial. Mas não está definindo nação do ponto de vista substancial. E dependendo da cultura, a América está falando, vai na caso concreto da cultura, a realidade concreta da terra. E que? E luta. Não tem 50 anos de independência, então não rememoriza aquilo, memória é importante, e aquilo que nos permitindo com que não tomando ação de novo, através de nossa consciência histórica, recria através de nossas línguas autóctonas, que nos permitindo com que não tenhamos corpos de ciência, não tenhamos línguas mais antigas que Medu Neter, que é língua do Egito Antigo, que nos permitindo ter acesso a documentos, uma língua falada e não línguas tradicionais, autóctonas, que nos permitem com que não comunica entre nós e não tenta elaborar, a partir de nossa língua, visões do mundo. Para ver o que é língua? Língua é cristalização de uma visão do mundo. Quem que não é uma língua, se língua dessa terra mesmo, essa visão do mundo que está cristalizando na conceitos. Língua é só um veículo de comunicação, na comunicação fácil. Então, quando nós tomamos língua portuguesa, põe isso uma base na cultura. Essa é contradição profunda sobre o documento da Amílcar, ora que não toma língua portuguesa, pensando justamente base na cultura, ele é justamente o que está fazendo estripação entre o que é realidade do povo. É como não cana desenvolver no línguas, não tem no línguas de estudos, não tem no línguas que não pode comunicar entre nós, línguas de trabalhos, e lá é preciso nós chamar justamente especialistas seguintes que têm que sentar para discutir isso. A Alemanha é fácil. Ou seja que a Alemanha estava Sorry, tão... Sarcaf, não pedi desculpas, não Sim, sim. ultrapassei a tempo, ok? Exatamente, não termina rapidamente. Então, justamente para uma conclusão rápida, pensar como depois da discussão não tem nem maneira de papiar, e justamente a contribuição da Amílcar Cabral, justamente para o panafricanismo revolucionário e para tudo a África. É como anda até
até Nelson Mandela está falando como esse exemplo de pensador na África e Amílcar. E capabia só como e Amílcar foi sempre justo nesses pensamentos, quer dizer, voltar às fontes. Essa relação é muitíssimo importante. Então, que ela propõe um falam bom, aos é necessário papia de questão de nação. Papia manga de bias, não estou falando que tem nação. E dinâmico, e coisa dinâmico. E isso é um homem que pode nascer e pode morrer. Então, e não podia pedir ainda mais, não podia relembrar ainda mais de novo a questão que não deixado para a ancestralidade, não ancestrais, Suma Amílcar está na classe de Ancu, de ancestrais, que deixaram bons exemplos e com experiências muito importantes, que grande proporção da África total, para não poder realmente reatar com não ideias sobre não nação, que não permitir não ter um Estado que realmente não bem trabalhar riba de que nação, através de si sociedades ou através de si comunidades históricas que formam a sociedade. E Estado tem que bem poder trabalhar realmente sobre essa comunidade histórica, formando uma sociedade plena, uma sociedade justa, uma sociedade onde que não entrar na questão da sociedade já, para deixar para o próximo. Então, mas que e através de princípio lá que sai de fundamento, que na Bahia tem comunidade histórica forma sociedade, e sociedade um Estado real necessário que poder controlar e trabalhar de maneira a justiça e bem comum existe naquele povo. Então, na garde-se as vozes que vou dar para poder realmente copiar sobre o panafricanismo revolucionário da América Cabral, como fundamento da nação de Guiné e Cabo Verde. Muito obrigado.